Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos criar um algoritmo que calcula o número de Euler. O número de Euler ele é simbolizado pela letra E é igual à soma de 1 mais 1 sobre o fatorial de 1 mais 1 sobre o fatorial de 2 fatorial mais 1 sobre 3 fatorial, e aí vai seguindo essa soma infinita até o infinito. O curioso é que o valor de E ele tem um valor que é um ponto flutuante, que é 2.718, se não me engano. E é interessante pensar como é que eu posso calcular o valor de E na programação. Então vou criar aqui um arquivo e vou chamar ele de número de Euler, ok, .cpp. Em seguida eu vou incluir a biblioteca iostream para entrada de dados, usar o namespace std, em seguida criar minha função principal, lembrando que todos esses tópicos eu já falei anteriormente no canal. Agora eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de E para simbolizar o número de Euler, e vou inicializar ela com 1. Por que com 1? Porque na minha lógica eu vou fazer o seguinte: o número de E, eu notei que ele é 1 mais esse resto aqui de números. Então eu vou iniciar o E com 1, e aí ele vai fazer um loop que vai, a cada iteração, ele vai fazer a soma do fatorial. Então aqui eu vou criar um loop for. Inicialmente esse for ele vai fazer somente 10 iterações, em que o C vai iniciar com 1, e enquanto o C for menor ou igual a 10, ele vai incrementar 1. O que ele vai fazer aqui? O E, a cada iteração, ele vai pegar o valor de E e vai somar com o valor dessa iteração. Se você notar, essa sequência aqui é sempre 1 dividido pelo fatorial de alguma coisa que vai crescendo de 1 em 1. 1, 2 e 3. E assim por aí vai. Então eu vou fazer o valor 1 dividido pelo fatorial do C. Como assim? Esse C ele vai ser 1, 2, 3, 4 e vai chegar no 10. Tá, ok, o programa ele hipoteticamente está feito. Porque agora eu vou criar uma função chamada fatorial que vai retornar o fatorial de um número. Por exemplo, se o C for igual a 1, ele vai retornar 1. Se C for 2, vai retornar 2. Se for 4, 24. Se for 5, 120. Então vou criar minha função fatorial. Por motivo de engenharia de software, vou fazer o protótipo da função, e lembrando que a fatorial retorna o double, porque o fatorial de um número pode crescer exponencialmente não, muito rápido. Então a função fatorial ela vai ter um tipo de retorno double com um argumento int e só. Agora eu vou desenvolver o que é essa função aqui. Double fatorial de um inteiro que é um número. Ok. Em seguida eu vou criar uma variável double cujo nome também é fatorial, que vai ser inicializada como 1. Double porque o fatorial de número, novamente, ele é muito grande, e como esse valor aqui que vai armazenar o fatorial de um número, é ideal que seja em um espaço grande, como double. Em seguida vai ter um for, e vou iniciar uma variável C novamente. Esse C aqui não vai ter nenhum conflito com esse outro C que está aqui, porque ela tem escopo local, ela só existe enquanto esse for estiver sendo executado. Quando vier para esse for, esse C aqui que está nessa parte do programa, ele não vai entrar em conflito com essa outra parte aqui, então tá tudo bem. O C que vai iniciar com um número, desculpa, e enquanto o C for maior ou igual a 1, ele vai fazer um decremento, C menos menos. Em seguida o fatorial ele vai receber ele mesmo vezes C, ou seja, digamos que o fatorial aqui é 1, eu tenho passado 5 como argumento para o parâmetro número, então C vai iniciar com 5. 1 vezes 5 vai dar 5, aí depois o C
aí depois 5, por causa do decremento vai ficar 4, aí vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20, e depois 5, depois 20 vezes 3 vai dar 60, e aí você entendeu a lógica. No final disso, eu quero que a função retorne o fatorial. Pronto. Agora, aqui no programa principal, eu quero que após ele calcular o valor de E, ele me fale o valor de E é igual a E. Em seguida, fim de linha. Vou compilar aqui o programa. E compilou e deu certo. Só que o problema é que eu esqueci que o valor de E, eu esqueci que o E era um número com casa decimal. No caso, int, ele só aceita números como 1, 2, 3, menos 10, 15. Então eu errei, deveria ser double. Tá, agora eu vou compilar e o programa vai dar certo. E está aqui. Ele me apresentou o valor de E com 5 casas decimais. E o programa já está feito. Eu vou aumentar aqui no número de iterações para 100. Não teve nenhuma alteração. Mas e se eu quisesse apresentar o valor de E com 10 casas decimais? Como eu faria isso? Eu iria incluir a biblioteca iomanip. Essa biblioteca ela permite que eu altere, que eu modifique a saída de dados do programa. Em que, por exemplo, para eu fazer com que o número de E seja apresentado com 10 casas decimais, eu quero que da próxima vez que ele for dizer o valor de algum número, no caso E, ele dê uma precisão de 10 casas decimais. Em seguida, fixed, ou seja, ele vai apresentar um número com 10 casas decimais. E fixed, ele afirma que tem que ter casas decimais. Se eu não colocar fixed, vai me apresentar uma outra coisa que não vai ficar legal no programa. Agora eu vou compilar. E pronto, me apresentou o valor de E com 10 casas decimais. Muito obrigado e até a próxima.